Burger King teve um papel fundamental. Como eu falei para vocês, eu demorei alguns anos para entender o que me motivava. E hoje eu tenho clareza que tem duas coisas que me motivam: os desafios e o propósito. E o Burger King tinha isso totalmente, porque ele estava com uma performance péssima nos últimos 4 anos no mundo, especialmente nos Estados Unidos. Estava -10 de same store sales e tinha que mudar tudo ao mesmo tempo. Então, o Burger King me transformou até como liderança, porque eu não dominava o mercado americano, eu não conseguia saber todos os detalhes de como funcionava a mídia, de como funcionava a propaganda, eu não tinha tudo isso. Então, o que eu tive que me apoiar? Na minha liderança. Então, eu me apoiei em duas coisas muito fortes. Na minha visão de transformação, muito forte, e isso fez com que, em cima dessa visão de transformação, eu conseguisse vender o sonho enquanto eu ia aprendendo a operar no mercado americano, que é de uma competitividade enorme. Nessa hora, o que eu tinha na minha mão não eram mais o quanto eu sabia fazer, comprar mídia, ou quanto sabia... Não era isso o diferencial. O diferencial era o quanto eu consigo chegar aqui com uma visão transformadora e pegar essa marca e ir para outro lugar. Como definir fracasso? A BRF foi um aprendizado incrível. Vamos lá, ela não foi o meu primeiro fracasso. Todo mundo vai ter, tá claro? Então vamos parar com essa ideia de que o verdadeiro líder, a pessoa de sucesso, ela não tem fracasso. Aliás, eu brinco, quanto mais rápido, mais jovenzinho você tiver algum fracasso, melhor, que você vai aprender a levantar e ir para frente. Depois do Burger King, eu vim e eu estava toda empoderada. Também quero falar uma coisa para vocês. Historicamente, eu sempre fui muito mais valorizada no mercado americano, por ser uma liderança mulher, do que no mercado brasileiro. E isso é uma realidade que a gente tem que mudar, tá claro? O fato de eu ser corajosa, de eu ser inovadora, de eu adorar desafios e falar o que eu acho, no mercado americano sempre foi muito bem visto. E aqui eu sempre fui considerada uma mulher agressiva. Se pudessem falar que eu sou louca, já chamavam de louca. E aí eu fui para a BRF. Olha que interessante, eu provavelmente estava no meu melhor momento de liderança. E aí eu fui para a BRF querendo mudar o alimento do brasileiro. Então eu estava muito forte no sentido de empurrar os limites da comida, de trazer benefícios para o consumidor, do que eu achava que era a voz da mulher dentro do alimento, dessa história inteira. Então, eu nunca tive tão bem como liderança. Por isso que eu formei um time incrível. Só que eu errei em outra competência. Eu não li o cenário. E eu fiz também um erro importante. Eu confundi poder, naquele momento, com a capacidade de mudança de um ecossistema inteiro. Eu era CEO do Brasil, mas eu não ia conseguir mudar aquilo sozinha se 95% da empresa não queria aquilo. Tá claro? Então você imagina o dilema de você estar imbuída das coisas que você acredita, com uma motivação intrínseca enorme, falando é isso que o Brasil precisa, é isso que o consumidor... Eu trabalhei 25 anos para isso. E, na verdade, não leu o resto. E eu quase entrei em burnout. Eu não conseguia realizar nada. E eu sou uma pessoa de realização, então depois de 2 anos eu estava ali remando com um time que eu tinha trazido pessoas que tinham vindo pelo sonho também. Mas eu não conseguia, eu sentia que aquilo lá eram vitórias muito pequenas para tudo que a gente precisava. Toda vez que a gente está fora da nossa essência, a gente sabe. É como se a gente estivesse meio torto, assim. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Toda vez que a gente está fazendo uma coisa que não é na direção correta, a gente começa a ficar torto, o corpo começa a ficar torto. Só que quando você está lutando, e não é a luta para mudança dentro da direção correta, é quando você está lidando com pessoas que não têm os mesmos valores que você. Você sabe que você foi para o lugar errado. E foi isso que aconteceu comigo. Então, o grande fracasso, no meu caso, não era mais um fracasso de poder, não era mais um fracasso de dinheiro, era um fracasso de sonho. Na hora que eu tive esse fracasso retumbante, que eu estava literalmente na lama, foi aí que você fala assim, a famosa janelas que se abrem. E aí eu me propus, aos 45 anos, olhar para mim, como vocês vão se propor aos 25, aos 35, aos 45, aos 55, olhar para vocês e falar, quais são as outras rotas que eu posso ter? Então, na hora que eu estava nesse fracasso, o que eu tive que fazer? Eu sempre brinco. Eu tive que voltar, eu espero que vocês se lembrem, aos meus 18 anos, com a minha mochilinha,
meu tênis, onde eu olhava o mundo e pensava, o que eu quero fazer? O que eu quero ser? E eu tinha muitas incertezas, mas eu também tinha muitas possibilidades.